This call is now being recorded. Pronto. Agora tudo funcionando, né? Câmera ligada, gravação funcionando. Eu vou colocar a apresentação aqui e vou voltar para explicar para vocês a atividade. Ainda não está vendo o PowerPoint. Hoje é o dia. Mas, olha, como eu estava falando para vocês, agora o que vai mudar nas atividades que a gente estava fazendo é que a gente vai começar a tentar representar o tridimensional sem a gente suprimir a parte tridimensional, como a gente vinha fazendo, separando a figura e o fundo, tá? Podemos continuar usando a moldura, quem estiver trabalhando com ela, quem se entendeu com ela, quem achar mais difícil não precisa, pode usar como se fosse uma câmera que a gente usa para fazer um enquadramento, para tentar enxergar, mas não precisa necessariamente segurar para poder fazer o desenho, se achar que atrapalha mais do que ajuda, né? Deixa eu colocar aqui, agora apareceu tudo. Aí, o que eu gostaria que vocês observassem, na hora que vocês vão fazer essa observação do espaço, tá? A gente já vai falar dos exercícios mais especificamente, para vocês saberem o que a gente vai representar, tá? A gente vai fazer 2 exercícios, um mais preparatório, como a gente fez na semana passada, e um que a gente vai fazer com mais cuidado, né? Mais para ficar mais bonitinho assim, tá? Aí, pronto, chuchu. Eu gostaria que vocês observassem. Quem já tem familiaridade com desenho, né, algumas pessoas que são das áreas de arquitetura e afins, de design, né, às vezes já tem mais afinidade com essa parte de... vamos ver bonitinho aqui se está aparecendo. Tá. Já tem mais afinidade com essa parte das representações tridimensionais e o que a gente observa, tá? Mas quem não tiver... Quando vocês começarem a olhar agora para o espaço, talvez vocês consigam enxergar algumas coisas que antes vocês não enxergavam, tá? E a gente vai usar essas informações agora para a gente conseguir representar o tridimensional, o espaço, os objetos, os lugares que a gente vai estar representando no papel. Aqui a gente tem uma imagem de um livro de perspectiva, que é de um autor que tem um livro bem simplesinho, que é bem didático, se chama Gil do Montenegro, e ele mostra para a gente aqui um mesmo livro que está sendo visto de 3 ângulos, de 3 posições diferentes, tá? Como vocês estão vendo aqui. Essa posição 1, a gente está vendo ele mais de cima, né? Como se ele estivesse abaixo da minha linha de visão, então eu consigo enxergar a lombada dele, eu consigo enxergar a parte de cima, e em função da posição que ele está, eu consigo enxergar um dos lados, né, onde tem as páginas aqui. Nesse segundo, é como se ele estivesse na altura dos meus olhos, tá? Então, o que eu consigo enxergar? Não enxergo nem embaixo e também não enxergo em cima, enxergo só ele de frente, né, como se estivesse exatamente na altura. Eu enxergo a lombada dele, vou enxergar o título, todas as informações mais técnicas, e vou enxergar essa parte lateral aqui, porque ele está meio de ladinho, né? Meio de quina para mim aqui, com essa quinazinha aqui na frente. E se ele estivesse acima da linha dos meus olhos, o que eu ia conseguir enxergar? Supondo, né, ou que ele está flutuando, levitando ali com o poder da minha mente, ou que ele está numa prateleira transparente para a gente poder enxergar essa parte de baixo, mas que a gente justamente conseguiria enxergar a lombada dele ainda, e conseguiria também enxergar essa parte onde estão as páginas e a parte de baixo, né? A gente não enxerga mais a capa, a gente enxerga a parte do fundo do livro, digamos assim, tá? O que significa isso? Quando a gente está fazendo uma perspectiva, ou quando a gente está olhando as coisas em perspectiva, lá, isso pelo menos do ensino médio, eu sei que independente do curso que vocês fazem, em algum momento da vida vocês estudaram. Quando a gente está falando de retas, vou ter que sair da apresentação aqui rapidinho para autorizar alguém. Mas quando vocês viram lá na matemática, estudando sobre retas paralelas, toda essa parte da geometria, a gente tem, por definição, digamos assim, que as retas paralelas,
elas são paralelas, elas não têm pontos em comum, exceto no infinito, né? Talvez vocês lembrem disso, que as paralelas são retas que se encontram no infinito, tá? E onde que vai estar esse infinito no nosso desenho? Só um minutinho. A gente vai ver, vou voltar à apresentação aqui, agora que já abri a portinha da sala. Esse ponto, esse lugar onde a gente vai, as retas paralelas, né, do objeto, do elemento que a gente está enxergando, elas vão se encontrar, vai ser exatamente... vou ter que interromper de novo aqui, esse negócio de ter caído atrapalhou tudo, porque agora parece que eu tenho que autorizar todo mundo de novo. Depois eu mando um convite para a turma inteira, para ficar mais fácil, né? Mas aí, o que eu gostaria que vocês observassem nessa imagem, que eu vou compartilhar de novo aqui, né, para vocês, é que em função da posição da altura dos meus olhos, vai mudar o que eu vou ver desse livro, né? Como a gente está vendo aqui. Se ele está abaixo da altura dos meus olhos, eu vou ver uma coisa. O mesmo livro, se ele estiver na altura dos meus olhos, eu vou ver uma outra coisa. E se ele estiver acima, eu vou ver uma outra coisa. O que isso me diz? Eu vou destacar aqui para vocês. Ó, nos 3 casos, o que vai dizer para mim onde que essas paralelas, porque se a gente olhar o livro, ele é um retângulo, tá? A não ser que a gente tenha um livro que tem um tamanho, um formato que não é padronizado, a gente vai ter, normalmente, livros retangulares, quadrados, com formas mais regulares, né? Então, quando a gente olha... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Quando a gente olha o nosso livro aqui, vocês estão vendo que a gente tem uma lateral dele que é paralela à outra lateral aqui, não é? Só que quando a gente está olhando isso no espaço, é como se essas duas linhas, elas não fossem paralelas. A gente vê ele meio tortinho, né? E se a gente prolongar essas duas linhas aqui, da base do livro e da parte de cima, elas vão se encontrar lá no infinito. Por isso que eu falei para vocês das paralelas que vão se encontrando no infinito, tá? E da mesma forma, no outro sentido aqui, né, na altura dele, as linhas que são paralelas, quando a gente olha o livro de frente, elas também vão se encontrar no infinito. E na hora da gente fazer a representação disso em perspectiva, onde é que vai estar esse infinito? Esse infinito vai estar na linha do horizonte, tá? A linha do horizonte, ela está destacada nesses 3 exemplos aqui em vermelho. E se vocês lembrarem do que eu comecei falando para vocês, o que eu comecei falando? Comecei falando da posição dos meus olhos. Se o meu olho está para cima do livro, eu vou ver uma coisa. Se ele está na altura do livro, eu vou ver outra. E se ele está para baixo do livro, eu vou ver uma outra coisa. O que significa isso? Significa que a linha do horizonte vai estar na altura dos olhos do observador, tá? Então, é ela que vai definir, né, a posição onde vão estar se encontrando essas paralelas, tá? Nesses 2 pontinhos que a gente está vendo aqui, que na perspectiva a gente chama de ponto de fuga. Gente, quem nunca viu isso, não precisa se estressar, porque a gente não vai fazer essa perspectiva com ponto de fuga super técnica, né? Quem já teve algum contato com isso sabe como que é cheia de informações. Eu quero que vocês observem isso simplesmente porque na hora da gente fazer a representação, a cópia, né, uma representação de um espaço, de um objeto tridimensional, a gente vai ter uma situação que é parecida com isso. E aí, na hora da gente fazer essas linhas aqui e desenhar só o nosso livro, se a gente tem ideia de que essas 2 linhas paralelas aqui, elas vão se encontrar lá na frente, e tantas outras, como a gente vai ver, vou pausar de novo aqui, no nosso desenho, né? Quando a gente vai fazer, quantas linhas paralelas a gente vai ter, a gente vai ver que elas vão todas se encontrar nesse ponto lá no infinito, fica mais fácil para vocês conseguirem representar de uma forma que fique mais parecida com a realidade, tá? Vou colocar de novo a apresentação aqui, para a gente ver alguns exemplos mais práticos, né? Mais próximos para não ficar uma coisa muito abstrata, senão todo mundo vai querer fugir hoje da aula, mas é legal, gente, acreditem em mim. Aqui tem um exemplo, também do mesmo livro, né, lá do Gil do Montenegro, e que ele mostra uma situação que a gente vê, né, muito. Depois tem uma imagem de uma foto que vai reproduzir uma coisa parecida com isso. Vocês percebem aqui,
se a gente nunca vai ver uma rua dessa altura, a não ser que a gente também esteja em cima de um prédio, né? Como a gente está vendo esses prédios que estão aparecendo aqui. Opa, não está aparecendo nada, né, gente? Eu não compartilhei. Olha só. Não, parece que está compartilhando, tá, né? Compartilhando, sim, professor. Ai, gente, olha, eu tô falando que esse negócio hoje ele tá me sabotando, porque ele não apareceu mais os negocinhos que me dá aquele cursorzinho lá de laser, então eu não consigo mostrar para vocês o que eu tô vendo, mas eu vou tentar descrever. Então, se tiver difícil, qualquer coisa eu saio da apresentação e entro de novo para ver se ele volta a aparecer, tá? Mas o que é importante a gente observar? Nesse ponto, é como se eu estivesse na altura desse prédio que está aparecendo na frente, aqui do lado esquerdo. Estão vendo? É como se eu estivesse mais ou menos numa altura equivalente a um terceiro andar, tá? Para conseguir ver essa visão que a gente está vendo ali na perspectiva. Vocês veem que do lado direito tem umas casinhas mais baixas e eu estou vendo o telhado delas, né? Eu, do alto dos meus 1,75 m, nunca vou ver uma situação dessa na realidade, a não ser que eu esteja em cima de alguma coisa mais alta, né? E aí, o que acontece? Quando eu subo, na hora que eu subo os andares, como eu falei para vocês, a linha do horizonte vai subir junto. Ela vai subir junto com os meus olhos, tá? Por isso que a gente olhando aqui, a linha do horizonte que eu destaquei em vermelho para vocês, ela tá aproximadamente na altura do terceiro, da laje, né? Entre o terceiro e o quarto andar aqui nesse prédio do lado esquerdo. E aí vocês podem observar, todos os topos dos prédios aqui estão como se estivesse indo se encontrar com essas duas faixas aqui da estrada, da rua, lá na linha do horizonte, não estão? É o que eu falei para vocês, que as paralelas, todas essas linhas, elas são paralelas ao chão. Então, as linhas do chão e as linhas do teto, né, todas aquelas que são algum tipo de chão ou teto, que estão paralelas entre si, elas vão se encontrar na nossa linha do horizonte, que está na altura dos nossos olhos, lá nessa linha vermelha, tá? E daí vocês gostam de ler, né? Eu já vou ler o que está escrito aqui no texto do autor. Nas avenidas, você vê as linhas dos edifícios e das ruas convergindo todas para o ponto de fuga. Nesse caso, eu estou falando só desse ponto de fuga, lá na linha do horizonte, para onde estão em todas essas linhas que estão paralelas entre si, tá? A gente vai ver algumas situações um pouquinho diferentes, que pode ser que quando a gente vai olhar para uma situação real, a gente muitas vezes não vai se deparar com uma cena que tenha um ponto de fuga só, tá? A gente vai ver que vai uma coisa para um lado, outra coisa vai para o outro. E também é normal, né? Em função da nossa visão binocular. Na realidade, obviamente, as linhas, elas vão se encontrar lá no infinito, mas o infinito não é como se fosse logo ali, né, que a gente consegue ver ele de pertinho. A gente vai ter uma situação em que elas vão estar paralelas na realidade, mas para a gente conseguir representar isso próximo daquilo que a gente vê, dos nossos olhos lá, da física também, talvez vocês já tenham visto isso lá no passado, que fala da visão binocular, de como que a gente enxerga as lentes, né? Isso aí no Enem, lá no passado, quem estudou em algum momento, talvez tenha alguma lembrança disso, mesmo que não tenha usado depois. Isso a gente usa, na verdade, a gente usa todo dia, a gente só não para pensar, né? No que a gente está usando. Justamente esse nosso sistema de lentes que vai fazer esse tipo de convergência das linhas, né? E a gente vai representar assim para poder ficar mais parecido com aquilo que a gente enxerga mesmo, tá? Aqui tem um exemplo que, se vocês observarem aqui, ó, aqui embaixo tem os 3 cubinhos, né? Que não são bem cubinhos, são paralelepípedos. Olhando nessa, onde estão as 2 setinhas verdes, não tem o cursor, mas dá para vocês verem pela descrição aqui, né? A gente, olhando, a gente consegue ver que as linhas de lado dele, né, elas são paralelas entre si. Estão vendo? É um retângulo a base dele, né? É um paralelepípedozinho mesmo. Mas quando a gente olha para esse elemento, a gente vai vendo que essas linhas, na hora da gente representar, para ficar parecido mesmo com a realidade, a gente vai fazer elas como se estivessem convergindo para esse ponto lá na linha do horizonte. Estão vendo aqui, né? As 2 linhas vão como se fossem, à frente elas têm uma distância tal, e lá no fundo elas vão se aproximando, se aproximando. Se a gente prolongar essas 2 retas, né, que formam
essa lateral do nosso objeto, onde estão destacadas essas setinhas verdes, se a gente for prolongar até lá na altura dos nossos olhos, né, na linha do horizonte, a gente vai ver que elas vão se encontrar ali, tá? No ponto de fuga. Como que a gente vai usar isso na prática, tá? Não sei se algum de vocês já teve contato com perspectiva isométrica, com perspectiva cavaleira, alguns tipos de perspectiva que a gente faz no desenho técnico, né? O pessoal, pelo menos a Luciane, que está aí, teve aula comigo, né? Então, esse tipo de coisa a gente faz no desenho técnico porque a gente precisa de precisão na hora de representar, para a gente poder pegar um escalímetro e medir, tá? Então, a gente precisa ter a representação real para que a gente possa tirar informações reais e precisas daquilo, tá? Então, a gente não está representando para a gente se convencer ou para convencer alguém daquilo, a gente está representando para transmitir uma informação com maior precisão. Mas agora, aqui a gente não está falando disso, a gente está falando exatamente o contrário. A gente não vai representar de forma que seja precisa, tá? A gente vai fazer adaptações de forma que fique parecido com aquilo que a gente está vendo, porque a gente quer que a pessoa olhe para aquilo e fale, já sei o que é isso que você desenhou, e convencer, né, o cérebro dessa pessoa que ela está vendo uma coisa mais próxima daquilo da realidade. Aqui tem uma imagem, se vocês observarem, ela tem algumas semelhanças com aquela que a gente viu lá da rua, tá? É uma imagem que tem um ponto de fuga que vai estar bem aproximado, né? Porque o PowerPoint não é uma ferramenta de muita precisão para eu poder fazer esse tipo de representação, mas se vocês observarem as linhas que vão lá para a profundidade desse corredor, seja a linha do piso, seja a linha onde se encontra, né, a parede com o piso, seja onde se encontra o teto com a parede, seja onde se encontram esses pilares lá com o teto, vocês conseguem perceber que todas elas estão convergindo para aquele pontinho lá no centro, tá? Eu só destaquei algumas, obviamente não destaquei todas, porque senão ia ficar um borrão, a gente não ia nem conseguir enxergar, né? O objetivo é que vocês percebam essa situação nos lugares e nos espaços que vocês vão andando, né? Até dentro de casa a gente consegue ver esse tipo de situação que a gente identifica, esses pontos que vão se convergindo, né? Que parece que eles estão se aproximando. Se vocês olharem esses suportezinhos das plantas aqui em cima, eles também estão indo para lá. Se a gente for ligar um com o outro e prolongar, eles vão parar também lá na mesma posição, daquele pontinho de fuga, tá? Então, se a gente for fazer a representação desse espaço aqui, por exemplo, eu quero desenhar isso aqui. Suponha que a minha moldura seja exatamente essa foto, como vocês estão vendo aqui, essa parte em azul e essa parte em preto em volta, tá? Pronto, vou desenhar esse corredorzinho aqui, esse hall. Para isso, para ficar mais parecido com a realidade, o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar essas linhas, como elas estão convergindo. Não precisa necessariamente vocês marcarem o ponto de fuga e fazerem todas as linhas indo para lá. Se vocês conseguirem identificar isso, melhor, porque facilita para vocês, tá? Mas se vocês só conseguirem ter a noção de que lá para o fundo elas vão diminuindo, a proporção, né, com que essa diminuição vai acontecendo, isso vai fazer com que vocês consigam, primeiro, perceber melhor aquilo que vocês vão representar, e segundo, que vocês vão conseguir colocar a representação no papel com uma maior um realismo, né, como o Acácio tinha falado lá no começo da aula. Aqui tem um outro exemplo, não é exatamente parecido, ou melhor, é parecido com aquele que a gente viu do desenho, só que é diferente porque, basicamente, agora a altura dos olhos do observador, a linha do horizonte mudou de posição, né? Lá a gente estava vendo uma estrada com 2 pistas, que nem essa. Aqui vocês veem que a gente não consegue nem ver a pista do lado esquerdo, porque o nosso olho está para baixo ali do guarda-reio, né? A gente não consegue nem enxergar, a gente consegue enxergar as laterais, a gente consegue enxergar as linhas, né, de pintura ali da estrada, e basicamente isso, né? A altura aqui nesse guarda-reio que divide as 2 pistas, né? E as duas, todas essas linhas que vão convergindo para a linha do horizonte, que vai estar na altura dos nossos olhos, nesse caso aqui, sentada dentro de um carro, andando numa estrada, né? Diferente daquela outra. Mas é importante que vocês observem exatamente isso.
a gente tem essa convergência das linhas. Esse guarda-reio aqui da direita, ele tem umas curvinhas ali, mas de qualquer forma, essa parte que está bem mais próxima da gente aqui, se vocês prolongarem, ela vai cair exatamente lá no mesmo ponto. Como eu falei, não está exatamente no mesmo ponto aqui, por causa da precisão que me dá esse recurso do PowerPoint, né? Mas de qualquer forma é para vocês começarem a perceber isso, tá? Aqui tem um cantinho de casa, né? Para vocês verem que isso a gente encontra nos mais diversos lugares. Então, fazendo a mesma coisa aqui, o que eu gostaria que vocês percebessem nesse aqui? Que ele é um pouquinho diferente, basicamente porque aqui a gente consegue encontrar 2 pontos de fuga. Nos anteriores, a gente estava vendo ali situações em que a gente estava vendo um só, tá? Bem parecidas com aquela que a gente tem um pontinho lá no centro e que as linhas todas vão convergindo para eles. Aqui a gente tem, né, essas linhas da profundidade que vão, todas elas convergindo ali para esse pontinho no lado esquerdo da imagem. Mas, se vocês perceberem aqui, a gente tem linhas paralelas que vão estar como se fosse no sentido do piso aqui do chão. Estão vendo as divisões das placas do piso? E também as duas extremidades aqui da mesinha. A gente pode prolongar essas aqui e vocês conseguem perceber que elas também estão se aproximando, pensando em função, ó, a linha lá do teto, se eu conseguir puxar, né, uma paralela a essas linhas azuisinhas, meio branquinhas que estão aparecendo aqui, vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui para o lado esquerdo. O que acontece de importante aqui? Vocês percebem que foi lá longe, né? O meu ponto de fuga, ele está na mesma altura desse que está aqui no lado esquerdo. Se a gente passar uma linha bem por esse ponto aqui, horizontal, né? Passando por esse pontinho aqui, onde todas as linhas vermelhas estão se encontrando, e a gente for prolongando ela até o ponto de fuga lá do direito, os dois vão estar na mesma altura, tá? Eles vão estar cruzando na linha do horizonte, né? Na altura dos meus olhos, no caso, na altura que eu tirei a foto aqui, para a gente conseguir enxergar, tá? A única coisa é que, às vezes, dependendo do ângulo em que a gente se coloca, acontece uma situação parecida com essa, que o nosso ponto de fuga vai estar fora da nossa folha de desenho, tá? Quando a gente vai fazer a perspectiva exata, que nem eu falei para vocês, o que a gente faz, né? Primeiro que a gente tem uma prancheta maior, uma folha maior que a nossa A4, e a gente vai colocar o ponto de fuga lá fora da folha. E aí a régua grande, né, que a gente usa para fazer esse tipo de desenho, a gente vai ligar naquele pontinho de fuga lá fora do desenho e puxar a linha lá para dentro do nosso desenho, tá? No caso, a gente não precisa necessariamente fazer isso, tá? Quem se sentir mais confortável, quem conseguir, né, fazer numa mesa maior, colocar, às vezes, até uma folha do lado da própria folha, só para poder localizar esse pontinho, para saber para onde as linhas vão convergir, ótimo. Se não conseguir, gente, não tem problema, porque o objetivo não é a gente fazer a perspectiva com ponto de fuga com precisão, tá? A ideia é que vocês percebam que essas linhazinhas que estão meio mais branquinhas aqui, elas não estão, obviamente, indo para o mesmo ponto de fuga que está indo a vermelha, elas estão indo para o outro lado e elas têm uma determinada angulação, tá? Não precisa, como eu falei, fazer o ponto de fuga, mas se vocês conseguirem perceber que elas estão se inclinando, estão ficando mais afuniladas para aquele lado, isso já vai refletir no desenho de vocês, já vai trazer um resultado mais próximo da realidade, tá? Aqui tem uns exemplos também do livro lá do Gildo Montenegro, que significa o seguinte: a partir da hora que a gente faz esse tipo de localização das linhas e tudo mais, imaginem aqui, isso aqui é uma imagem boa, basicamente porque ela vai mostrar para a gente coisas mais em forma de paralelepípedo mesmo, né? A gente facilmente consegue fazer o contorno da mesinha, o contorno da estante mais alta, até no teto lá, né, que é tudo meio quadradinho, a gente consegue colocar isso dentro dessas linhas que vão para os pontos de fuga. A gente consegue localizar dentro desse nosso retângulo, dentro dessa nossa moldura. E considerando essa angulação das linhas, a gente consegue localizar esse sólido, esses paralelepípedos aqui, tá? Mas, às vezes, a gente vai ter, na nossa representação, alguns objetos que não são tão quadradinhos iguais a esse, tá? Mas a forma de construir, por isso que eu trouxe essas outras imagens aqui para vocês,
é exatamente a mesma, tá? A gente vai construir primeiro aqueles paralelepípedos, vai primeiro tentar localizar as linhas para onde elas estão indo, para onde elas estão afunilando, mesmo que a gente não encontre o ponto de fuga, pelo menos a gente vê para que lado que ele está, para a gente ter ideia se uma linha que está mais em cima ela vai descer, para ter ideia de que altura que está a altura do observador, né, a linha do horizonte, justamente para a gente conseguir ver a inclinação das linhas, tá? Isso é só para facilitar para vocês. E aí, depois disso, a gente tenta, então, localizar os sólidos, os paralelepípedos, dentro daquelas linhas, tá? Feito isso, parece coisa de outro mundo, gente, mas não é, tá? Na hora da prática. Depois eu posso fazer um passo a passo para vocês, tirando foto, para vocês entenderem, né? Na hora de fazer na prática isso, como é que é, tá? Aí a gente faz essa localização dos paralelepípedos, só para vocês terem ideia, não quer dizer que vocês precisam fazer isso, que dentro desses paralelepípedos a gente consegue desenhar qualquer coisa, tá? A gente tem aqui algumas imagens muito mais complexas que a gente construiu fazendo esse tipo de construção primeiro do sólido que estava por fora. Aqui a gente não tem perspectiva com ponto de fuga, né? A gente tem perspectiva mais cavaleira, na verdade, né, isométrica, tem tudo misturado aqui. Mas, de qualquer forma, a ideia é que vocês entendam só que o processo é o mesmo, tá? Tanto para um tipo de perspectiva quanto para o outro, a gente faz primeiro aquela caixa de fora e depois a gente consegue desenhar as coisas que estão lá dentro, até para a gente ver, por exemplo, olhem essa garrafa que está mais prontinha aqui no lado direito embaixo. Se a gente não fizesse o paralelepípedo quadradinho, para a gente conseguir achar a elipse que estava ali dentro, isso tudo ia ficar mais difícil, né? Para algumas pessoas pode ser que não, mas normalmente facilita a gente conseguir encontrar esse paralelepípedo quadradinho, que parece um losango ali, na verdade, para a gente conseguir encontrar essas curvaturas, essas formas mais diferentes ali dentro. Aqui tem um outro exemplo, mesma coisa. Primeiro a gente encontra o paralelepípedo, depois a gente coloca os objetos ali dentro dele, em função dos diâmetros, tudo. Isso aqui, gente, é mais procedimento de desenho técnico, né? É para vocês entenderem qual o processo de construção, para que a gente vai fazer para isso, tá? Aqui tem as informações básicas, né, das normas e do livro que eu falei para vocês. Aí, agora dito tudo isso, né, o que a gente vai fazer a partir dessas explicações? A gente vai fazer o seguinte, vocês vão fazer 2 desenhos, continuando aquilo que a gente estava fazendo nos anteriores, né, então, primeiro a gente fez um desenho bidimensional praticamente, ou melhor, tridimensional, né, a gente olhou uma foto e a partir daquela foto a gente tentou fazer a separação entre o que era cheio e o que era vazio, a gente tentou soltar a figura e o fundo, e aí colocou com basicamente 2 tonalidades diferentes o desenho, né? Para a gente ter esse contorno, para a gente conseguir começar a enxergar o espaço, separando esse espaço tão complexo e tão cheio de informações, né? Em uma coisa que a gente consiga, como que eu posso dizer? Enfrentar, né? Quando a gente olha uma linha, uma coisa assim, fica muito mais fácil. Se eu pego uma coisa assim, ó, tipo essa de desenho técnico, né? Dá para vocês verem aqui. Tá meio ruim a resolução, mas dá para ver, né? Fica muito mais fácil de falar para vocês observarem isso do que para vocês desenharem um quarto inteiro ou um prédio. Basicamente porque aqui a gente consegue ver, consegue ter a visão, vou ter que lado que eu vou aqui, do objeto inteiro. E é fácil, até pela cor dele, a gente separar ele do fundo. Não tem perigo de vocês confundirem o objeto comigo, né? Imagino, espero que não. Mas quando a gente começa a ver, por exemplo, um prédio, uma situação, um espaço urbano, que nem aqueles que eu mostrei para vocês no exemplo lá do primeiro figura e fundo que a gente fez, fica mais difícil da gente separar as coisas. Então, a ideia é justamente a gente fazer um treino e começar a separar essas coisas. Depois a gente foi fazendo um passo além, né, tentando colocar um pouco de tridimensionalidade já, para quem se sentiu à vontade, né, de colocar olhando no espaço, seja o canto no quarto, seja a nossa mão segurando um objeto, seja só a partir da gente observar uma coisa tridimensional, ou da gente tentar colocar no desenho, para quem tentou, né, para quem se sentiu confortável para tentar um pouco de volume, tanto tentando mostrar algum ponto de luz, ou então
algum lugar mais sombreado, né? Mas, enfim. E agora, qual que é o objetivo? Agora a gente vai tentar fazer uma representação. Vamos começar por onde a gente parou o último, tá? O último a gente parou fazendo um canto. Agora a gente vai começar fazendo um canto. Quem quiser pode usar a moldura, acho que eu não estou com ela aqui, mas enfim, o princípio é o mesmo. Vocês vão pegar o retângulo, vão apontar para o canto e vão tentar olhar os ângulos que a gente consegue ver, né? Vamos ver para cá, aqui, assim. O ângulo que a gente consegue ver. O meu teto está aqui, a gente tem a lateral aqui chegando para cá, a quina da parede aqui, qual é o ângulo que os dois formam, né? E daí qual é o ângulo que isso aqui forma com a minha borda do retângulo, tá? Tentando olhar, pensando em ângulos, tá? As linhas. Só que não é para pensar assim, ângulo de 30 graus. A gente não está no desenho técnico, o objetivo não é a precisão. Eu trouxe uma máscara sem nenhum nozinho para você fazer o desafio, tá? A gente vai colocar, vai tentar pensar nos ângulos como sendo formas, tá? Então, o que significa isso? A gente vai ter a borda do retângulo aqui, a gente vai ter o teto fazendo uma linha mais ou menos assim, e a lateral do retângulo aqui. Isso aqui vai formar um triângulo, tá? Então, esse triângulo a gente vai tentar reproduzir lá no nosso papel. E agora, a gente vai justamente tentar reproduzir de forma que a gente não vai apagar, pintar ou fazer alguma coisa assim. A gente vai tentar reproduzir as linhas mesmo, tá? O máximo de linhas que a gente conseguir colocar, o máximo de detalhes. Se tiver objetos, né? Primeiro a gente fez uma limpa, soldou todas as coisas, uniu tudo. Agora a gente vai separar. A gente vai tentar começar a colocar mais informações, tá? Façam no nível que vocês se sentem confortáveis. Se tiver muita coisa, se tiver muito desafio, gente, dá um passo atrás, não tem problema nenhum, tá? A gente tem diferentes níveis de prática, de habilidade, de tudo aqui, e o objetivo é que todo mundo ganhe alguma coisa com esse curso, né? Então, vamos fazendo o que cada um de vocês consegue acompanhar, tá? Aí vocês, então, vão observar um canto e tentar reproduzir aquele canto com todas as linhas que vocês conseguirem, tá? E depois, a gente vai fazer uma observação de um lugar, tá? Pode ser da janela da casa de vocês. Suponha, eu moro no 6º andar. Então, se eu for olhar para fora aqui, vários prédios, eu vou representar os prédios que estão aqui em volta e a altura do observador, né? As partes de cima dos prédios vão vir para o 6º andar, onde estão os meus olhos, né? Da mesma forma, as linhas da rua, por exemplo, onde elas vão se encontrar na linha do horizonte, que vai estar na altura dos meus olhos, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Quem está no chão também, quem está no térreo, não tem problema. Vejam o que vocês têm de acessível, só que eu gostaria que fosse uma coisa externa, tá? Pode ser a garagem de casa, pode ser qualquer lugar que vocês tenham facilidade, sem se expor, né, sem correr nenhum tipo de risco nesse momento, que vocês estejam em segurança, sem aglomeração, não estou estimulando nada disso. A ideia é que vocês façam uma representação de alguma coisa que vocês conseguem, que esteja acessível, tá? De um espaço mais aberto que for possível para cada um de vocês. Por isso que eu falei, pode ser da janela, pode ser da garagem, enfim, o lugar que vocês conseguirem. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar colocar mais uma informação. Tá? A gente vai tentar pegar proporções de uma forma que a gente vai tentar reproduzir no nosso desenho. Então, a gente vai tentar fazer esse desenho sentado num mesmo lugar, sem se mexer, tá? Não quer dizer que vão ficar parados quantas horas, né? Vai fazer o tempo que for necessário, mas, né, não é passar o dia inteiro também. Então, enfim, o tempo que vocês tiverem para trabalhar com isso. Aí a gente vai usar a lapiseira, finge que é a lapiseira, porque a minha lapiseira não está aqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos ver se dá para enxergar. Vou pôr mais longe um pouquinho aqui, para ver se vocês conseguem me ver na mão. Porque é importante que vocês vejam. Estou olhando aqui no celular para ver se aparece. Ó, agora. Eu não sei se para vocês está travando que nem para mim. Vamos ver. A gente vai deixar o braço travado, esticadinho, tá? Lapiseira aqui na mão, lapiseira, lápis, o que vocês estão usando para desenhar, tá? Eu peguei o pincel porque era o que estava fácil aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero pegar uma medida. A gente vai ter vários objetos, como eu falei, um prédio. Suponha que para mim, uma medida que é fácil
de eu usar para poder fazer uma medida de um prédio lá. Tem vários que tem linhas, né, alguma coisa assim. Então, eu vou pegar o meu braço, vou deixar ele bem esticado e vou apontar a pontinha de cima do meu lápis aqui para o começo de uma determinada linha que eu vou usar como módulo, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás que dá para usar, que às vezes fica mais fácil para vocês enxergarem comigo, ó. Suponha que eu vou usar essa alturinha aqui, ó, como sendo meu módulo. Acho que agora vai dar para ver melhor. Aí eu vou pegar essa parte de cima, eu vou alinhar com a parte de cima do papelzinho. Vamos tentar para o lado certo aqui, né? Desse papelzinho aqui que tem o desenho verde, tá? E aí, gente, é meio difícil mexer no espelho, né? Mas para eu tentar pegar essa altura, mais ou menos deu agora, tá? Para eu pegar a altura dele como módulo. Aí, o que eu vou comparar? Esse aqui vai ser o meu módulo, tá? Por isso que é importante a gente sentar no mesmo lugar e manter o braço esticado. Porque se eu dobrar meu braço, vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Cadê meu módulo? Voltou. Mais ou menos a altura do meu retângulozinho verde ali, né? Se eu dobrar o braço, olha o que acontece. Tá, o meu tá bem devagar aqui. Estão vendo que mudou completamente a altura? Agora a minha medida básica que ficou bem maior do que o retângulo, não ficou? Se eu for fazer o desenho desse retângulo, para eu poder manter a proporção dele, ó, agora eu vou pegar esse, né? Esse aqui como medida, para eu pegar... para o outro lado. Aqui. Para eu pegar a medida aqui, para fazer a largura dele, eu vou ver quantas vezes essa medida aqui, né, que eu usei como módulo, vai caber naquela largura. Vou pro outro lado. Aqui. Gente. Esse vídeo, vocês façam o favor de não me fazer virar meme, pelo amor de Deus, hein? Tô tentando encontrar aqui. Por isso que é mais fácil gravar a aula, né? Porque aí a gente consegue ver bonitinho aqui. Vamos ver aqui. Aqui, mais ou menos. A largura dele vai dar um pouco... Ó, agora foi. Dá um pouco, mais ou menos não dá 1,5, né? Mas a gente tem que ver qual é a proporção dessa medida inicial que eu peguei aqui e quantas vezes ela cabe nessa. Aproximadamente vai dar 1 e mais metade dessa medida inicial que eu peguei aqui. Por isso que é importante que a gente mantenha o braço esticado, né? Para a gente conseguir ter que essa medida vai continuar sempre sendo a mesma, e na hora que a gente virar para pegar a medida da largura, a gente não vai distorcer essa medida, né? Ela não vai distorcer, não vai mudar, enfim. Se eu faço isso aqui, ó, pego a altura, e daí na hora de fazer a largura eu faço isso, trago bem para perto, vai parecer que é um quadrado, e não é um quadrado, né? Gente, ficou claro esse negócio da medida? Mesmo com as dificuldades aqui operacionais de conseguir mostrar para vocês? Se alguém achou que não ficou claro, pode falar que eu repito aqui. A ideia é a gente deixar o braço esticado, tá? Sentado no mesmo lugar, porque daí a gente vai garantir que aquela proporção que a gente pegou como base, ela vai continuar sendo fiel ao conjunto, né? Então, se eu for desenhar aqui como essa aqui sendo a minha proporção básica, na hora de eu fazer o desenho desse outro aqui, eu vou ter que ver, ó, quantas vezes isso aqui cabe nesse. Vamos ver de perto, acho que fica mais fácil, né? Ó, aqui a gente tem essa medida. Aí, para poder fazer o desenho desse, ó, é o mesmo tamanho de papel, né? Basicamente, a gente tem que ter essa medida aqui sendo igualzinha a essa no nosso desenho, tá? O que vai mudar? Vai mudar na hora da gente fazer a perspectiva. Quando vocês forem colocar com aqueles pontos de fuga, como a gente estava vendo lá, vocês vão perceber que mesmo em situações igual essas duas aqui, que o papel tem o mesmo tamanho, dependendo do ângulo que ele está, as linhas vão convergindo e elas vão ter uma diferençazinha. Aí vocês vão perceber que aquela medida que vocês marcaram em um, no próximo ela vai ser menor, né? Essa altura dele aqui, na prática, ela é do mesmo tamanho, mas ela vai ser menor. Por exemplo, quando a gente tem uma mesa, se a gente for desenhar a mesa, a gente sabe que os pés da mesa têm a mesma altura, mas dependendo da perspectiva, a gente vai usar o módulo, né, para fazer a altura dela. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver que a altura dela vai ser, por exemplo, 2/3 dessa altura original, porque não tem como ela ser... ela ter a mesma altura na frente e atrás, porque justamente uma parte da mesa vai estar indo lá para o ponto de fuga
na perspectiva. Ficou claro para vocês, gente? Vamos ver se eu consigo ver aqui. Se alguém escreveu alguma coisa. Não, né? Quer pegar o controle do ar? Pode pegar. Não, porque como que você vai terminar? Tá tranquilo, gente? Estão conseguindo entender? Deu tilt em todo mundo aqui. Ninguém nem tá com coragem de falar. Ah, eu espero que tenha dado. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer para vocês um passo a passo, como se fosse essa depois a Cauane foi sincera, tá vendo? A ideia, Cauane, pensa assim: você vai ter um espaço tridimensional para você fazer a representação. Então, para você tentar pegar aquelas medidas de uma forma que você não distorça seu desenho, né? Ou melhor, se você conseguir fazer ele sem isso, tudo bem, mas facilita quando a gente tem uma unidade básica. Por isso que eu falei para vocês como se fosse fazer daqui, tá? A gente ter essa medida como se fosse a unidade básica. Vou medir aqui assim. Aí, na hora de fazer o desenho da largura, eu vou ver, ó, aqui cabe quantas vezes? 1,5. Tá vendo? Mais ou menos 1,5 mesmo. Deu para ver aqui? Acho que sim. Deixa eu fechar aqui, daí eu tento enxergar. E aí a gente vai tentar fazer isso no nosso desenho. Quando a gente tiver um prédio, por exemplo, ou suponha que seja uma casa, que é mais fácil da gente visualizar. Às vezes a altura da janela pode ser uma medida boa para a gente ter, ou a largura da janela, né? Pode ser a altura. Aí a gente vai ver. Normalmente as janelas têm um pouquinho mais de largura do que de altura. Então, quantas vezes ela é de largura a altura? Mais ou menos 1,5, como se fosse uma janela, né? Essa altura da janela. Aqui a gente tem a altura e mais metade da altura para conseguir dar a largura aqui da nossa janela, entendeu? Ficou um pouquinho mais claro? A ideia é vocês tentarem encontrar algum recurso dentro do desenho, de tudo isso que eu falei, que possa ajudar vocês a fazer a medida, entendeu? Só que por isso que isso eu vou repetir, que é importante que vocês, para poder tirar essa medida básica, vocês tenham o braço sempre esticadinho e sentado no mesmo lugar, tá? Se vocês conseguirem, para olhar as medidas, fechar um dos olhos, está aumentando só a complexidade, né? Facilita um pouquinho para vocês. Por quê? Porque na hora que vocês vão fazer a medida, a mesma coisa que eu falei lá da perspectiva dos nossos dois olhos, né, com a visão binocular, ela atrapalha, ao invés de ajudar, nesse momento ela vai atrapalhar, porque a gente vai enxergar aqui, daí de repente, vocês já viram que quando vocês fazem com um olho, uma linha está de um lado, depois se vocês fizerem assim, ela muda de posição, por causa da posição dos olhos, né? Se vocês conseguirem fechar um olho, por exemplo, fecha o olho esquerdo e mantém aqui para poder pegar a minha medida básica, com o braço esticadinho, pronto. Aí, na hora que eu vou pegar no papel, tudo bem que isso aqui é uma medida gigantesca, né? Suponha que a minha medida básica vai ser essa pequenininha. O que eu vou fazer com ela? Vou pegar ela desse tamanho e vou pôr no meu papel, tá? Essa vai ser a minha medida básica, que eu consiga colocar ela no papel. Aí fica fácil para vocês terem ideia de qual vai ser o tamanho que tudo aquilo que vocês estão vendo vai ter no papel, tá? Suponha, né, para vocês, a moldura pode ajudar também nisso? Pode, justamente porque daí vocês já têm ideia se o desenho vai caber no papel. Porque eu não sei vocês se já tentaram fazer um desenho de alguma coisa e de repente perceberam que aquilo que vocês queriam desenhar não coube no papel, ou às vezes com foto mesmo isso acontece, né? A gente vai tentar tirar uma foto e daí tem que, para conseguir tirar a foto daquilo que a gente quer, a gente tem que ir para trás, quando o zoom não é suficiente, a gente tem que fazer o zoom pernal, né? Vai a perna funcionando lá, ou para trás ou para frente, para aproximar um pouquinho. A ideia do desenho, isso também acontece. Então, para a gente... Pode sair, Chuchu. Para a gente não ter essa dificuldade de focar, de fazer aquilo que a gente quer aparecer no nosso papel, a gente já tem recursos, assim, para saber se vai caber ou não, né? Esse da medida é um deles, esse da moldura é outro deles, tá? Espero que tenha ajudado um pouco, gente, a ficar claro para vocês o que é para a gente fazer, tá? Se vocês sentirem falta, se não ficar claro, vocês me falam que eu tento fazer um vídeo rápido explicando alguma coisa, mesmo que seja um exemplo, né, para vocês de como que vocês podem fazer isso. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem mais dúvidas, podem falar. Está todo mundo já pensando no almoço, né, de Páscoa. Todo mundo tranquilo.
o exemplo, né? Eu vou tentar fazer o exemplo para vocês. Vou tentar fazer o exemplo para vocês, que daí acho que fica mais fácil, tá? Para vocês terem. Mas também, se vocês quiserem tentar já e mandar e a gente vai conversando, podem ficar à vontade, tá? Isso, uma perspectiva de um canto, pode até ser o mesmo que vocês fizeram, porque aí vocês já olharam para ele uma vez, tá? No exercício passado. Só que a representação foi diferente, né? A gente fez uma coisa de cheios e vazios, agora a gente vai fazer uma representação mais completa de linhas e de detalhes, tá? A gente vai olhar com mais cuidado, né? Acrescentar algumas informações, por isso que pode até ser o mesmo. Não precisa ser na mesma posição, se vocês esperar, né? Tentar fazer tudo igual. Pode deixar, né, Eduardo? Gente, eu vou tentar gravar. Se eu conseguir amanhã, já mando para vocês um exemplo de como que a gente pode fazer isso na prática, né? Porque senão, mesmo falando, parece que não fica suficientemente claro, né? Pode ficar tranquilos que eu mando para vocês, sim. E por isso, como vocês, mesmo com exemplo, né? Se vocês sentirem dificuldade em mais alguma coisa, podem falar que a gente vai tentando clarear. A ideia dessa aula é justamente a gente fazer essa representação, né, do tridimensional, tentando representar ele em 3 dimensões, com algumas ferramentas que podem ajudar, seja a moldura, seja vocês enxergando as linhas indo para o ponto de fuga, ou seja a aquisição, né, dessa medida básica lá para vocês colocarem no papel, todas as ferramentas que vocês podem usar para tentar fazer ficar mais próximo da realidade mesmo, o desenho, tá? Não tenho nem ideia que horas são, né? Já está quase acabando o nosso tempo, mas se vocês tiverem dúvidas, né, vou ver se eu consigo responder agora, senão eu respondo depois com um vídeo ou com um desenho, com um exemplo, um passo a passo. Às vezes também funciona melhor que o vídeo, né? Porque o vídeo a gente já tem aqui, não é que ficou tão claro assim. Mas vamos ver como que eu vou fazer para vocês. Tá bom? Dúvidas? Quiserem falar alguma coisa? Não quiserem falar nada? Tudo tranquilo? Você, quem entendeu tudo, levanta a mão. Ninguém levanta, né? Acho que nem eu levanto a mão, né? Porque tem coisa que a gente fica sempre achando que faltou alguma coisa. Mas aqui você pode levantar a mão. Tem uma mãozinha. Tá bom? Tranquilo, gente? Então tá. Eu vou começar já a dar os retornos dos exercícios que estão faltando ainda de vocês. E aí, qualquer dúvida, fiquem à vontade. A gente pode falar no grupo, podem me chamar, tá bom? Tenham um bom feriado, então. E a gente, semana que vem, não percam. Não vai ser gravada, né, a aula, mas a gente vai mudar um pouquinho o foco, a gente vai diminuir um pouquinho. Agora a gente está abrindo, depois a gente vai fechar. Não vou dar mais spoilers. Espero. Pode deixar, Geise. Vou encerrar já a gravação, né? Inclusive.